Se eu te contar que a Shein e outras grandes empresas chinesas podem simplesmente conseguir driblar o governo federal através de uma grande manobra tributária. Mas como funcionaria isso e como essas empresas conseguiriam driblar o governo? Vamos entender o seguinte, o porquê que elas estão querendo driblar. Foi estabelecido que seriam taxadas as compras de origem internacional. E isso ganhou muita notoriedade na internet, porque as pessoas estavam habituadas a conseguir produtos de boa qualidade a um preço muito baixo, com frete grátis e vários recursos, coisas que faziam com que as empresas nacionais não conseguissem ter uma equivalência, aquela equidade, não conseguiam competir diretamente. Em meio a tanta pressão, o governo estabelece um plano da remessa conforme, que prevê que compras de até $50 vão ser isentas e a partir de $50 vão passar a ter uma tributação. Só que nesse plano, nessas condições que foram estabelecidas, o governo teria muito mais controle também sobre a alfândega, o que passa e o que passa a entrar no país. E até aí tá ok, tá tudo certo. Porém, isso não apresentou um impacto diretamente sobre os resultados das empresas de origem internacional, nosso Made in China. Porque, pensa comigo, dentro de um site, a gente entra ali para comprar algumas roupas, é muito fácil de passar um valor de R$ 250. É muito comum, vai lá, compra 3, 4, 5, 6 peças, o valor já passa. Quando consegue, compra tantas para bater isso. Então, eles precisavam de algum meio para que as pessoas não ficassem um valor tão alto. Por isso se pensou sobre o Mercosul. Talvez estaria aí a solução. Mas como assim? Por que o Mercosul seria a solução? Porque em 1991 foi assinado um tratado chamado de Tratado de Assunção, que tinham 4 países presentes nele. Era o Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. E o que foi estabelecido? Eles tinham como primórdio dos seus vieses juntar esses países que estavam na América Latina para incentivar o livre comércio. Queriam que se desenvolvesse uma maior proximidade entre os países. Para que, bom, tá todo mundo aqui da América Latina, vamos se reunir, vamos incentivar o comércio aqui, para que as pessoas possam comprar, para que a gente possa vender, que a gente possa importar entre os nossos países aqui e com taxas muito mais assertivas. Assim, todos vão se desenvolver, certo? Só que nesse meio o negócio se desenvolveu, dá muito certo, inclusive você pode pegar o seu carro e ir lá para o Paraguai e desde que esteja com a nova placa vai dar tudo certo, porque já é uma placa reconhecida no Mercosul, então vai entrar, vai bem tranquilo, depois pode voltar, pode comprar umas coisinhas lá de acordo com o limite e até aí tá muito legal, o plano deu certo. Só que haveria uma suposta brecha. E qual seria essa brecha? Entende-se o seguinte, que a remessa conforme é estabelecida para compras de origem internacional, mais especificamente o nosso Made in China. Então, se eu pegar um produto que vem para o Brasil de origem chinesa, ele teria uma seguinte tributação. Mas, se eu pegar esse produto que está de origem Made in China, mando lá para o Uruguai, para os hermanos, na verdade hermanos é Argentina, né, mas tudo bem, mando lá para o Uruguai e do Uruguai eu mando para o Brasil. Haveria uma suposta brecha, porque estabelece que países que estão presentes no Mercosul, eles teriam um maior incentivo ao livre comércio. E o produto ele estaria no Mercosul, ele estaria como origem lá no Uruguai. Claro que, dentro do Uruguai a empresa seria submetida à sua carga tributária, porém a carga tributária do Uruguai, nesse caso, ela ficaria entre 7% a 12%, muito inferior ao que foi estabelecido aqui no Brasil, fazendo com que a empresa continue de maneira competitiva e crescendo cada vez mais. E uns pontos bem interessantes sobre a empresa é a sua capacidade de produzir novas peças. Mas como assim? O que isso tem a ver? O que acontece é que a Shein ela precisa desenvolver novos meios de driblar esse ponto do preço. Isso porque um dos seus grandes diferenciais é justamente isso, conseguir pegar peças, roupas, vestimentos, e entregar com um preço muito mais barato, com vários recursos, com vários benefícios, tais como frete grátis, cupom de desconto. Então a pessoa vai comprar uma peça, que vai vir normalmente de origem internacional, ela vai ter uma boa qualidade, ela vai ter um preço muito bom e também vai ter um frete grátis. Fora que, para ter um reincentivo a comprar de novo, ela ainda ganha mais vários cupons de desconto, fazendo com que peças, roupas fiquem com um preço ridiculamente baixo. Fazendo também com que haja certas intrigas no comércio interno, no varejo interno desse segmento aqui no Brasil. Mas por quê? Por exemplo, a Marisa vive mandando muitas coisas e várias indiretas, recentemente ocorreu de novo, para o presidente da Shein. Isso porque ele não entende que a Shein ela consiga ter uma equidade em relação às outras. Não há uma igualdade entre elas.
Por isso também já foi requerido que fosse aumentadas as taxações sobre a empresa, porque não há quase que de acordo com as palavras da Marisa, não teria como se manter no mercado com empresas tais como essas, que não haveria uma certa igualdade. O fato é que em meio a todo esse conflito entre essas grandes varejistas, a Shein pode sim usar desse benefício para se desenvolver. Pode ser que haja um novo tributo estabelecido para ela? Claro que pode, a gente está no Brasil e o negócio é meio invariável. A Shein também é muito criticada por incentivar, em parte, que as pessoas acabem descartando suas vestimentas. É como se não houvesse uma certa preocupação ambiental. Isso porque, com os preços muito mais baixos, muitas pessoas simplesmente acabaram descartando suas roupas e comprando outras, porque seria muito mais viável, tendo em vista que os valores são mais baixos. O fato é o seguinte, a Shein precisa fazer e tomar alguma atitude para que o seu modelo de negócio continue crescendo e se desenvolvendo. Porém, um viés dito pelo Paulo Guedes é sensacional nesse ponto, que quando se aumenta as taxas, tributos sobre as empresas com a finalidade de aumentar a arrecadação, na verdade tem-se o oposto. Isso porque as empresas são forçadas a três coisas. Então a primeira seria repassar para o consumidor esse novo tributo. No caso da Shein, não seria interessante repassar ao consumidor. O seu modelo de negócio é pautado justamente sobre o preço. Então se ela aumentasse o preço e começasse a se equivaler, não faria muito sentido as pessoas optarem pela empresa, já que teriam tantas outras opções. O segundo meio seria a empresa conseguir produzir mais rápido, ter uma mão de obra mais barata, diminuir os custos, e nesse caso não se vê tanto isso. Inclusive a empresa vem reinvestindo, construindo grandes centros de distribuição, enfim. Então no Brasil ela também está investindo. E logo, se tem investimentos, ela não está visando gastar menos. Então essa terceira opção seria diluir os encargos. Então um dos meios para diluir esses encargos seria sim buscar uma manobra tributária, como a gente já viu várias vezes o que aconteceu aqui no Brasil, como é um caso muito conhecido dos bombons. O que aconteceu se eu vender um bombom, mas se eu vender um waffle, o negócio é totalmente diferente. Então, a ideia é mais ou menos semelhante, usar de uma brecha tributária para fazer com que os produtos entrem aqui dentro com uma tributação menor e eu consiga ter um preço melhor e manter as minhas margens de lucro, já que a Shein tem um modelo de negócio voltado para a alta rotatividade dos seus produtos para mantê-los a um preço muito mais baixo com uma produção altíssima. Mas a pergunta que fica no ar: se você pudesse escolher entre comprar com preços muito melhores um produto, porém de origem internacional, ou então com um preço mais alto de um produto nacional para incentivar o comércio aqui, de onde compraria? É uma pergunta bem interessante para entender como que é a percepção do consumidor em meio a isso, como cada um enxerga, certo? Esse foi o vídeo, eu espero ter agregado valor ao teu tempo e até o próximo.